Oi, pessoal, boa noite. Cadê o nosso amigo Dalegrave? Vamos para a nossa última live do dia. Que maravilha. Cadê o Dalegrave? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tô aqui, guri. Opa, que Meu maravilha. irmão Ney, Tudo tudo bom? E aí, certo? Dalegrave? Você está me ouvindo Como é que bem? estão como é que estão as coisas aí do sul para o norte? A pergunta do sul para o norte. Meu amigo, tudo bom? Nesse aperreio da Tirando Covid, né, essa, rapaz? Tá, tirando esse nós aqui em estamos Belém a situação não é fácil, vivendo, né, né? Ney? Para todo mundo, empresário, É trabalhador, verdade. médicos, próprio governo, não deve ser fácil também a gestão, né, de tantas demandas, né? Tá um momento que nós temos que orar a Deus, nós que temos a mesma fé, né? Temos que orar a Deus para Sim, que passe logo tudo isso aí, né, meu irmão? com certeza, viu, Dalegrave? Aqui em Belém a situação é complicada porque colapsou o sistema, né? Tanto o público quanto o privado. Então você não pode adoecer de nada, né? Se você precisar de assistência médica, de um hospital, Triste, né? bem complicado mesmo. Mas, amigo, quero registrar aqui a nossa alegria em poder te receber nessa sequência de lives, viu? Você está tendo a honra de encerrar, né, essa maratona. Você sabe que tem Eu gente que vi, tá realmente desde o início, desde 9 da manhã. eu vi lá, uma sequência de lives. Você é a segunda que faz a terceira hoje, você Terceira, pessoalmente? terceira, Terceira. terceira. Mas eu vi os teus colegas, esse quarteto é forte, até nessas horas vocês são fortes. Eu vi Rapaz, lá o Fabiano, o Platão, o ministro mas Augusto, Maria foi. Cristina, só nomes, Sebastião, né? Guilherme, né? O Jorge Guilherme, Mocinhas, Tereza, Jorge são Mocinha, o Tereza. Georgenor, Sérgio Torres, E o são Jorge Noro eu vi também. todas pessoas muito especiais para o quarteto. Não sei se você percebeu, Dalegrave, e as pessoas que estão conosco, né, que estão entrando, obrigado aí pela audiência. São pessoas que têm uma íntima, né, e profunda ligação com o quarteto, são pessoas que prefaciaram ou apresentaram as nossas obras, né? Você foi quem fez o prefácio do nosso manual prático de audiência, né, Delegrave? De audiência. Inclusive, como é bom fazer prefácio de obras tão bem redigidas quanto a de vocês. Extremamente didático, entra direto no assunto, se posiciona, trazem jurisprudência. Uma obra que está horrível, daí, daí é complicado, viu? Mas não foi o caso de vocês, que estava ótima a obra. Que bom, obrigado. Eu me lembro de um trecho da tua apresentação lá do prefácio, que você menciona que não conseguia identificar quem escrevia o quê, né? Que era impressionante que o Sim. livro A ele tem o unidade, mesmo. né? Isso aí foi muito bacana. Porque cada um tem um estilo de escrever e pensar, mas vocês têm uma sintonia tão bacana que vocês começam a criar uma unidade. Claro que cada um, são 4 juristas, cada um tem as suas idiosincrasias, suas peculiaridades, mas quando vocês se propõem a escrever, a gente nota, assim, uma unidade, assim, é bacana mesmo. Tá Bacana mesmo. ótimo. Vamos lá, vamos no nosso tema. Vamos, Obrigado, viu, Dalegrave? E a nossa intenção eu que aqui é agradeço. poder mais te ouvir, viu? Você com a sua experiência, com o seu conhecimento. Eu sei que você é um dos reis das lives, viu? Você também aí tá. O pessoal acha que eu faço muito, eu faço uma média de 3, 4 por semana. Geralmente eu tiro 2 dias só Sério? para fazer, daí faço 2 num dia, 2 no outro, e daí descanso. Mas vamos lá, meu Legal. irmão, o que, que você quer perguntar aí? Você é uma fera aí. Vai devagar. Pois é. Vamos devagarinho então. Vamos fazer o seguinte. A gente sabe que esse período de pandemia suscitou diversas discussões, né, da Alegrave, as mais variadas. E o tema saúde, ele ganhou assim grande discussão, né? Que é um tema muito próximo da nossa reflexão, né? Eu sei que você também gosta muito da questão do meio ambiente do trabalho,
da saúde e segurança do trabalhador. Nós já tivemos o nosso mestre Sebastião Geraldo falando logo na abertura, né, tratando dessas temáticas. Mas eu queria te ouvir assim de pontos específicos. Quero que você mencione aí a tua impressão. A primeira que eu queria te ouvir, Dalegrave, vamos lá para o artigo 15 lá da MP 927, que ela estabeleceu ali uma flexibilização, né, de regras de tutela da saúde e segurança do trabalhador, suspendeu ali por um tempo, né, a obrigatoriedade de realização de exames, eu queria te ouvir a respeito, né, assim, o que você acha num contexto aparentemente estranho, né, Dalegrave, num contexto em que a gente aguarda, espera uma máxima diligência no tocante ao tema da saúde, aí de repente a presidência, através da MP, ela estabelece né, ela deixa solta essa questão da saúde do trabalhador. Aí eu queria te ouvir quais as justificativas, assim, na tua mente, para esse tipo de regramento. O que foi que realmente justificou? A primeira coisa assim, que eu quero lembrar, assim, Ney, é que mesmo dentro de uma Constituição Federal existe uma hierarquia. Ainda que exista a interpretação conforme ou o princípio da unidade da Constituição, mas dentro dela existem hierarquias, assim como as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, que não podem ser tocadas nem mesmo por emenda. E o chamado núcleo duro, digamos assim, envolve as normas de saúde, higiene. Então, no meu modo de ver, quando nós estamos falando de higiene, saúde, segurança do trabalho, nós estamos falando daquilo que é mais caro, daquilo que é mais precioso na Constituição Federal, nos direitos fundamentais e também no direito do trabalho. Você pode observar aí que nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, tanto quando eles julgaram a MP 936 quanto a 927, agora uns dias atrás, eles trazem à tona isso, né? Alguns ministros, o ministro Alexandre, o ministro Barroso, eles sempre falam, não, nós temos que preservar, o Barroso fala, o mínimo do patamar civilizatório, que para cada um é uma coisa, mas todos eles estão em consenso de que essas normas de higiene e segurança é o núcleo duro. Então, é muito delicado você tocar nessas normas, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia. É uma circunstância extraordinária, é uma força maior. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, é um momento de maior tensão que o mundo está vivendo, de empobrecimento, de medo, enfim, é o caos, né? Então, eu acho que justifica você flexibilizar um pouco algumas regras, mas desde que adequada a estas circunstâncias e tendo como norte aí a preservação da renda, do emprego na medida do possível, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que eu achei? Então, nós temos ali os artigos 15 a 17 da MP 927, que é a mais completa, foi a primeira, e que ela foi declarada constitucional há 2, 3 dias atrás, exceto 2 dispositivos, que nós podemos depois comentar, mas no geral ela foi declarada por maioria constitucional, você sabe disso. Então, nós temos ali algumas regras, né? E eu falo sempre que é um tripé. Então, exames médicos e ocupacionais até 60 dias. Então, o empregador pode prorrogar e fazer até 60 dias depois, ou se o médico coordenador requerer, numa situação extrema, ele tem essa liberdade. Treinamentos preventivos DNR até 90 dias. Então, você pode fazer ou à distância, né? Ou até 90 dias a posteriori, quando voltar para a ativa, quando findar o estado de calamidade, quando a empresa voltar para as suas atividades normais. E para fechar o tripé, o exame demissional, que o empregador pode dispensar a realização do exame demissional, caso já tenha ocorrido outro no prazo de 180 dias. Então, o tripé, exames médicos até 60 dias, treinamentos preventivos DNR até 90 dias, exames demissionais até 90 dias. Pois é.
Dalegrave, o que tu achas? Ah, primeiro, deixar claro que não houve uma deliberação que a MP não fala em não realização de exame. Tem gente até confundida, né? Na verdade, ela suspendeu durante um tempo, esses exames vão ter que ser realizados. Agora, veja bem, numa atividade que tem risco, num contexto de contaminação comunitária, tá? Ou seja, a pandemia está espalhada, em que esses trabalhadores, vamos imaginar que uma atividade é essencial, né? Ou seja, a atividade produtiva continua, esses trabalhadores estão saindo de casa, pegando ônibus, pegando a condução, indo caminhando, vão ao trabalho, depois retornam, essa dinâmica permaneceu. E num contexto de exposição comunitária, será que não seria um risco muito grande desse empregador ele flexibilizar a realização desses exames? E aí eu já te antecipo, Dalegrave, a minha preocupação, eu acho que esse é um dispositivo perigosíssimo, não apenas teoricamente, por causa do princípio da prevenção, aquela coisa toda. Mas esse parágrafo que empodera o profissional, o médico, né, coordenador do PCMSO, rapaz, ele no plano prático, no plano das discussões judiciais, isso pode dar muito problema para o patronato, para o empregador. Porque o que é que acontece, Dalegrave? A MP, ela permite a flexibilidade e ela admite que os exames sejam realizados posteriormente. Mas ela, ao mesmo tempo, ela diz que esse médico profissional, ele tem o dever de avaliar, ou tem o poder de avaliar, se esse exame não deveria ser realizado como ordinariamente deve ser, ou seja, de imediato. E aí tu não achas que num processo trabalhista em que você investiga, ainda mais agora que depois a gente vai debater o artigo 29, né? Tu não achas que uma empresa que tenha levou a cabo esse dispositivo, suspendeu todos os exames, né, exceto os demissionais e tudo, admissionais, corriqueiros, exames periódicos, tu não achas que isso pode redundar numa discussão de uma possível culpa patronal com base na imperícia do médico diretor do PCMSO, que não teve, portanto, a técnica, né? Ele foi imperito no sentido de que ele não teve condições de avaliar a necessidade de exames imediatos. E vamos imaginar que nesse processo a discussão envolva a contaminação massiva de trabalhadores daquela empresa. Você entendeu? Mais ou menos? Esse dispositivo parece ser uma armadilha, entendeu? Lá na frente. Eu fico muito preocupado. Não sei se tu pensas assim da mesma forma. Eu acho que esse momento é um momento muito delicado para não cair armadilha. Porque, veja, às vezes as pessoas falam assim, eu vi um advogado falando assim, estou até com preguiça de estudar essas medidas provisórias, até porque daqui 2, 3 meses vão voltar tudo à normalidade e aí essas medidas provisórias já caíram tudo. Só que eles esquecem que nós vamos ter muitas ações trabalhistas e discussões e sentenças e recursos durante 2, 3, 4 anos debatendo justamente o que está acontecendo agora. Vai gerar passivo trabalhista, porque o trabalhador pode se sentir injustiçado ou o empregador pode ter sido temerário, né? Tem vários furos aí, até porque a medida provisória ela não consegue também adivinhar tudo que é possível fazer. Então, a gente que entra nos pormenores, a gente já vê alguns perigos, como você mencionou. Agora, veja, Ney, eu acho que nunca foi tão importante um princípio supraconstitucional que se chama princípio da ponderação ou princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Ele tem 3 nomes aí, com pequenas nuances. O que é o princípio da ponderação? Num conflito de 2 direitos fundamentais, o juiz pondera aquele de maior relevância em detrimento de outro e acolhe. Então eu me lembro que você me mandou um WhatsApp agora há pouco, dizendo o que você acha dos médicos que se negam a trabalhar, estando eles no grupo de risco. Então vamos imaginar um médico de 60 anos ou diabético. Então, aí é o princípio da proporcionalidade. Nós temos de um lado o dever, o interesse público, que se veja na Itália, eles estavam chamando até os quintanistas de medicina, já estavam chamando para trabalhar, para atender. Aqui também.
antecipando. Então, é uma questão de interesse público, é uma questão de vocação médica, compromisso que eles têm de não... Como é que é quando a pessoa se nega a prestar serviços médicos? Tem até negativa de socorro, é um crime, né? Está no estrito cumprimento do dever, né? Inclusive o juramento que ele fez, né? Para exercer a medicina. Então, veja, nós temos esse direito fundamental e temos o dele, que é a saúde dele também que está em jogo. Porque, pelo que eu estudei da Covid-19, ela não tem vacina, não tem antibiótico, e aí o próprio organismo, que ou ele cria um anticorpo próprio e a pessoa salva, ou morre. Então, por isso que essas pessoas, elas estão no grupo de risco, porque como elas têm mais idade, ou já têm um problema de diabetes, um problema de pulmão, é mais difícil esse organismo debilitado criar anticorpo. Então, para essas pessoas, o coronavírus é quase que fatal, né? Então, por isso são chamados de grupo de risco. Então, veja, você é juiz, né? Eu sou advogado. Eu, se fosse juiz, dependendo da circunstância, eu aplicaria o princípio da proporcionalidade e diria, não, esse médico ele não precisa voltar. Ou dizer, olha, meu amigo, você não é tão grupo de risco assim, está todo mundo morrendo, o município está com um déficit enorme de médicos, lamento, mas você vai ter que voltar. Então, vai depender muito do caso concreto, né? Em relação a que você coloca também, deixar esse superpoder na mão do médico coordenador do PCMSO, artigo 15, parágrafo 2º. Né? Ele tem que ponderar, porque veja, Ney, quando a empresa tem os documentos, atestado médico, exame demissional, bem ou mal, ela tem uma prova documental a seu favor. Se ela junta isso nos autos, cabe ao trabalhador impugnar, porque ela tem uma presunção iuris tanto, e produzir prova em sentido contrário. Agora, se ela não tem o exame médico, não tem o exame demissional, o ônus da prova vai recair mais fortemente sobre a empresa. Então, eu não oriento uma empresa a não fazer. Concordo com você nesse particular aí. Pois é. Vamos voltar a esse tema, achei interessante, viu, Delegrave? Desse possível direito de autotutela daqueles que estão enquadrados no grupo de risco. Vão aí diabéticos, obesos, né? A questão dos imunodeprimidos, enfim. Aidéticos. Assim, vamos imaginar médicos e médicas que se enquadram, né? Eu vi que vai depender do caso concreto. Eu fico assim bem preocupado, viu, Delegrave? Não vou te dizer assim que vou antecipar uma convicção, também acho que tudo depende do momento, do bom senso, mas me parece que no Brasil está se repetindo o que aconteceu em outros lugares, inclusive na Espanha, onde o número de médicos afetados da Delegrave é altíssimo, altíssimo. Aqui em Belém, salvo engano, tá? Até onde eu li, já foram 8 médicos que faleceram por causa da Covid. E nós temos vários, inclusive eu tenho 2 amigos entubados, médicos, né? Então, eu fico imaginando se os médicos recuam, simplesmente dizendo, olha, tenho mais de 60 anos, eu não quero trabalhar porque eu sou enquadrado aí nessa zona de risco. É como se fosse assim, guardada a devida proporção, é como se você fosse permitir que o soldado não fosse para a guerra. Eu pensei nisso agora. Tu entendeste? Eu sei que é fácil, talvez, para a gente, que é da área do direito, né? Mas nós não assumimos esse compromisso, né? Nosso compromisso é com a ética, com a justiça, né? A nossa o juiz vai ter que ponderar as circunstâncias daquela região, daquele município. Vamos imaginar que um município pequeno, várias crianças, centenas de pessoas estão morrendo. Isso. Daí o juiz vai dizer, poxa, mas para eu preservar um grupo de risco que eventualmente, né, eu vou em detrimento de pessoas que estão morrendo concretamente todo dia. Agora, vamos imaginar o contrário, naquele município não tenha nenhum caso de óbito, está cheio de leitos, tem médicos mais ou menos... Aí, o juiz vai dizer, olha, nesse caso eu entendo que não precisa chamar esse grupo de risco, vamos chamar os outros, né? É o princípio da ponderação. Aí. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais, dificultar aí a coisa. Vamos imaginar
que esse grupo de médicos de determinado hospital, né, não esteja recebendo os equipamentos de proteção. Ou seja, os caras, além de serem do grupo de risco, não estão recebendo os equipamentos adequados para garantir o mínimo de salubridade, né, daquele meio ambiente do trabalho dele. Tu achas que aí caberia, tecnicamente, caberia greve ambiental trabalhista, que a Convenção 55, ela permite, né, que o trabalhador, visualizando esse seu risco concreto, a sua saúde, a sua vida, ele cruze os braços e isso seja uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, né? Ele recebe por isso. E aí eu estava imaginando uma possibilidade, já viu, Dalegrado, se a gente recebe uma ação, né, de um grupo que prova cabalmente que não recebeu os equipamentos e que, portanto, não quer expor a sua saúde, a sua vida, em condições de riscos que são realmente inadmissíveis, inclusive juridicamente. Teriam essas pessoas esse direito de recusar o trabalho enquanto as pessoas morreriam lá no... É uma situação difícil, né? Claro que eu não vou esperar. Mas é só para... Como é dramática a situação. É muito dramática. É dramático. Caberia o direito de greve ambiental, por exemplo, numa situação dessa? É muito difícil responder um negócio desse. Né? Eu acho difícil porque nós estamos vivendo uma pandemia, né, que não é uma simples, não é um simples surto, não é uma simples endemia, mas é uma pandemia. O Brasil diz, né, porque existem hoje dois grupos, o grupo dos empresários que estão pressionando para voltar logo, porque, né, as lojas estão fechadas, e, enfim. Mas tem o grupo dos profissionais da saúde, os profissionais científicos que dizem, olha, gente, se voltar o caos vai ser pior, né? Porque não tem leito para todo mundo, nós não chegamos ainda no ápice, não é uma gripezinha, a coisa é mais forte. Você pode ver o Trump lá nos Estados Unidos, ele começou com um discurso, ele mudou o discurso. A gente espera que o presidente da República também mude. Claro que existe, sim, uma preocupação econômica, que eles chamam de segunda onda. Não há a menor dúvida que existe. Não há a menor dúvida que a gente está desempregada aí. Mas é delicada essa situação. E essa greve ambiental aí, ela também, porque nós estamos vivendo um momento de pessoas que estão... E dizem que é uma morte terrível, né? Porque a pessoa começa a sentir falta de ar. Não tem respirador mecânico para todo mundo. Daí dizem que os enfermeiros revezam, né? Então, esse aqui respira um pouco, daí depois passa para o outro. Então, é complicado você falar num protesto. Agora, por outro lado, que nem você lembrou, também se imagine um médico, um enfermeiro, que ele vai para o seu local de trabalho, já sabendo que não tem o mínimo de EPI, o mínimo de proteção, quer dizer, é quase que um suicídio ali, né? Então, aí que cabe a justiça ser acionada, né? O que vem reforçar, né, aquele velho debate econômico entre neoliberalismo, que tem que deixar tudo para o mercado resolver, ou o socialismo, que o governo tem que resolver tudo. Hoje nós provamos com essa pandemia que o capitalismo é importante, que se não houver giro nessa engrenagem, todo mundo empobrece, o que está acontecendo no mundo, ninguém compra, ninguém vende, ninguém consome. Mas também a gente está provando que esse neoliberalismo que deixa tudo para a iniciativa privada se acomodar não dá certo. Tanto que o governo teve que abrir as torneiras, teve que editar um plano emergencial. É o governo que tem que equacionar esses problemas de falta de equipamento, e através do judiciário, né? O judiciário tem que determinar, porque é um caos, né, no meu modo de ver. É difícil você equacionar isso aí. Agora, vamos entrar aqui nesse tema polêmico da Lei Grave do artigo 29, né? O artigo 29 da 927. Que foi declarado inconstitucional, né? Teve a sua eficácia suspensa, né? Porque afrontosa à Constituição Federal. O que você me diz aí, meu amigo? Você acha que foi correto? Eu gostei do voto do revisor, do ministro Alexandre, porque ele usou até dois exemplos. Ele falou o seguinte, olha, do jeito que estava na medida provisória, dizia o seguinte, que o contágio da Covid-19 não é doença ocupacional, salvo se provar o nexo causal.
Daí ele deu o exemplo do motoboy, entregador de pizza lá, e da área médica, do enfermeiro. Ele falou assim, imagine então motoboy, enfermeiro, e ele até usa, seria uma prova diabólica, a gente sabe que no processo civil usa esse termo prova diabólica, é prova impossível de fazer, né? Como é que esse trabalhador, com base nesse dispositivo, que somente vai ser considerado doença ocupacional se ele provar, né? Como é que ele vai provar que foi ali? Né? É uma prova muito difícil. Então a preocupação dele procede. Só que nós caímos na regra geral. Então o artigo 29 caiu. E o que diz hoje? Nós temos um artigo 20, parágrafo 1º, que diz que não são consideradas doenças endêmicas, se as endêmicas, que são aquelas, por exemplo, febre amarela no norte, que é atinente a uma região, se elas já não são consideradas, presumidamente consideradas acidente de trabalho, com maior razão, as pandêmicas. Salvo comprovação de que houve exposição de contato direto. Então, a regra geral hoje é a seguinte, é a teoria do risco criado. Nós temos a teoria do risco proveito, que é o artigo 2º da CLT. Se você quer ganhar dinheiro num negócio, numa empresa, você tem que assumir os riscos da atividade econômica, teoria do risco proveito. Mas nós temos a teoria do risco criado, que é o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que você já escreveu diversos artigos e livros sobre isso, que diz aqueles que exercem atividade normal de risco, então o enfermeiro, por exemplo, ele está num risco criado, ele está trabalhando dentro de um ambiente onde existe um risco criado. Aí a atividade é normal de risco e presume-se a doença ocupacional. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que o veto foi acertado, nós caímos na regra geral, a regra geral é equilibrada, ela diz que nos casos de atividade normal de risco, risco criado, aí você não precisa nem provar a culpa, né, porque já presume, e nas demais, vamos imaginar, você trabalha num supermercado, né? Porque no hospital você está trabalhando com a pessoa que está contagiada, né, infectada. No supermercado, não necessariamente. Então, no supermercado, por exemplo, aquele caixa do supermercado, ali não é uma responsabilidade objetiva, né? Então, ali tem que ver se a empresa forneceu máscara, se forneceu álcool gel, sob pena de caracterizar culpa acidentária. Já no hospital, é a teoria do risco criado. E aí a responsabilidade é objetiva no meu modo de ver. E aí eu pergunto, qual que é a tua posição? Você que é uma autoridade nesse assunto também? Pois é, Dalegrave. Eu te confesso assim que eu fiquei com uma impressão de que é claro que a argumentação e o objetivo são nobres, né? Inclusive o ministro Alexandre de Moraes vinculou muito a posição dele, vitoriosa ao final, àquela decisão do Supremo recente de reconhecer a possibilidade da responsabilidade do 927. É por isso que ele associou o tema logo com o motoboy, né? Não, se nós dissemos ali que a responsabilidade é objetiva pelo risco se aplica às relações de trabalho, como é que agora a gente vai fazer? Eu acho, tá, Dalegrave? Eu acho que houve aí uma confusão dos temas previdenciário e civil. Eu acho. Por quê? Me parece que porque o 29 é uma regra previdenciária. É uma regra de responsabilidade previdenciária. Como o artigo 20, aí, que você citou da Lei 8.213, é uma norma previdenciária. Tanto que para você responsabilizar a Previdência é muito mais fácil do que você responsabilizar o empregador, porque o empregador tem que estar presente o dano, o nexo e a culpa, ou o dano, o nexo e a atividade de risco. Já no campo previdenciário, você não precisa falar em culpa e dano, quer dizer, é o que decorre da lei. É uma proteção quase que integral. Não vamos dizer integral porque tem as exceções que o parágrafo 1º menciona, né? Mas, assim, continuando meu raciocínio, eu acho que uma coisa é a responsabilidade previdenciária, e me parece que o 29 é apenas o espelhamento do artigo 20 da Lei 8.213. Basicamente, eles tinham a mesma diretriz jurídica, basicamente. Agora,
a responsabilidade previdenciária, ela é diferente da responsabilidade civil patronal. É óbvio que, em grande medida, e na grande maioria dos casos, uma conduzirá a outra, né? Mas a gente precisa dos fatores do dever de reparar. E você sabe muito bem que tem obra, né, clássica a respeito disso. Então você vai ter que abordar ou na ótica da culpa, ou na ótica do risco, né, ou na ótica da poluição laboral-ambiental, aí já puxando a Sim, legislação que é ambiental. a tua Porque, obra assim, lá. a meu ver, vamos O buscar, princípio por do exemplo, poluidor Legrave. pagador, né? Você foi um dos primeiros a Isso, trazer esse tema, você, o é, Guilherme, o Feliciano, a trazer eu esse sei, tema na órbita dos isso, contratos de trabalho. eu sei que é polêmico, mas, por exemplo, eu tenho para mim que esse tema volta à voga agora quando houve a caducidade da MP, eu acho que é 808, se não me engano, que tinha extirpado do sistema jurídico aquela ideia de que o acidente de trajeto era acidente de trabalho, lembra? Agora a Uhum. MP caiu, né? Ela Acho que é caducou. 907, a mesa da verde e amarela, né? Daí colocava isso. Exatamente, Acho que era da venda verde e 907. amarela. E aí o que acontece? Retornou aquele sistema jurídico que o acidente de trajeto é acidente de trabalho. Então vamos lá, o empregado está lá no ônibus dele direitinho, onde bateu, teve um acidente. Para fins de responsabilidade Previdência. previdenciária, agora retorna a ser acidente de trabalho. Para fins de responsabilidade Agora, para fins previdenciária, trabalhistas, a não ser que o esse empregador forneceu o é transporte e que houve lá pneu careca, motorista embriagado, alguma coisa que exatamente. caracterize a culpa dele. Mas, É mas importante você trazer essa distinção. então o que acontece? É isso que eu queria destacar. O fato de ser responsabilidade, o fato de você ter um acidente de trabalho, lato sensu, né, englobando as doenças ocupacionais, não necessariamente quer dizer responsabilidade civil patronal. Para mim, um exemplo é esse: o Sim, acidente de trajeto, sim. para mim, tirando essas hipóteses que você mencionou de culpa, né, não há responsabilidade patronal. Não há. Pelos danos Uhum. óbvios que podem acontecer ao trabalhador. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal acabou misturando as coisas. E aí eu também te digo, Dalegrave, que eu acho que o regramento do 29 nem precisava, eu concordo até com o Guilherme, eu debati isso com ele, porque o próprio artigo 20 lá já dizia, ora, se a Sim. endêmica né, não é doença do trabalho, então a pandêmica também não será. Né? Então, Sim. é, e ambas, tanto a legislação previdenciária pré-pandêmica quanto a MP no contexto pandêmico, traziam presunções relativas. Mencionava da possibilidade de se provar o contrário. Aí entra o campo da responsabilidade civil. Aí é diferente. Sim. Então você pode Sim. ter, né, o adoecimento do trabalho, mas nem sempre o empregador responde. Mas no caso, responderá se houver culpa, se houver risco implicado inerente ou se houver um caso de degradação ou poluição trabalhista. Aí como é que se prova esse nexo causal? É a grande questão, que o ministro Alexandre colocou isso. É óbvio que não é a prova do nexo causal nessas hipóteses de responsabilidade pelo risco, elas vão dispensar, portanto, qualquer aferição subjetiva. E aí entra, não importa se o empregador forneceu ou não máscara, né? Não importa se ele atendeu ou não às normas de segurança. Para a responsabilidade civil objetiva, basta que você tenha um dano, uma atividade com risco implicado e um nexo causal entre eles. Se aquele dano decorre ou se presume decorrente daquela atividade, no contexto dessa atividade, você tem a Já é o responsabilidade suficiente. civil. Agora, Sim. como é que se prova isso? É verdade, não vai se provar naqueles métodos técnicos tradicionais, né, da Alegrave, o exame médico. O exame de sangue vai te dizer que tu porta o vírus, mas não vai dizer a origem do vírus, se tu pegou fora do trabalho e tal. Então, eu tenho dito nas minhas lives que esse nexo causal, ele não é, que eu chamo de naturalístico, ele não é biológico, ele é normativo, é jurídico. A prova desse nexo causal pode se dar por presunção omnes, pode se dar por NETEP. Lembra do nexo técnico epidemiológico? Você trata Nexo também na técnico obra? epidemiológico, Ele cruzamento da vai. CID com o CNAE, né? Veja, quando a gente diz provar o nexo causal, você já pode, numa petição inicial, no caso dos médicos, dos enfermeiros, você já pode, de saída,
já invocar... Mas você sabe, né, que é o que é o mais triste? Eu vou falar agora como advogado trabalhista, né? O mais triste é que o juiz do trabalho muitas vezes não tem esse alcance que você tem nessa matéria. Claro, existem uns que são muito estudiosos, mas é que essa matéria ela sobreveio com a emenda 45. Né? É verdade. Então, não é tão velha, mas não é tão nova assim. Né? E ela envolve um universo interdisciplinar que pega direito previdenciário, pega o Código Civil, naquela questão de dano, teoria do nexo, né? O nexo imediato, teoria da causa eficiente. Você pega dano, tipologia de dano. Artigo 927 do Código Civil, 187 do Código Civil. Então, às vezes, o juiz, tanto que lá no Rio Grande do Sul, me contaram, tem uma vara especializada da Justiça do Trabalho para acidentes do trabalho. Então, eu não estou nem culpando o juiz aqui, mas a verdade é que, às vezes, o juiz não alcança todo esse raciocínio. Né? E pior do que isso, no meu modo de ver, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque vamos falar a verdade. A gente nota ali quem conhece um pouco de direito do trabalho e quem está ali muito perdido, né? E também não os culpo, porque se um dia nós virarmos ministros do STF e cair uma matéria tributária para nós, criminal, acho que alguém vai nos assistir e vai dizer, pô, esses caras não sabem muita coisa dessa. Então, também não os culpo, mas o direito é tão amplo que às vezes a gente vê no voto, né, que as pessoas meio misturam um pouco, né, e sem demérito para ninguém está se fazendo de mais ou de menos aqui, mas é fato, né? Quando envolve cases mais complexos, a fato-espécie mais complexa, que você tem que beber na água do previdenciário, do constitucional, do civil, da ponderação, né? Aí você perde um pouquinho. Nesse caso aí, por exemplo, não há dificuldade da Alegrave. Assim, eu estou falando teoricamente, cientificamente, de demonstrações, inclusive, com prova probabilística. Por exemplo, na Espanha, 18% dos médicos foram infectados. No Brasil, é preciso que vocês, advogados, e nós juízes também, né? A gente acompanha as estatísticas de adoecimento das profissões, porque isso vai servir como elemento para a inversão do ônus da prova, para demonstrar, a partir de saída, que existe o nexo causal normativo ou jurídico. E que por uma presunção, no caso, homines, né, ora, é óbvio que o motoboy, o médico, né, eles estão em constante, o médico principalmente. Você imagina o médico, ele está atendendo alguém infectado. Quer dizer, é óbvio que é uma atividade normal de alto risco. De alto. Eu já vou direto. A gente está fugindo dos infectados. Ninguém nem sabe quem que tem, quem que não tem. Então a gente fica ali com máscara, não sai de casa. Agora imagine uma profissão que você tem que ir ao encontro dessas pessoas, tocar, né, ainda que com toda aquela indumentária. Então é óbvio que isso é uma atividade normal de risco e que não vai precisar de culpa da empresa. Ah, tinha álcool gel, tinha... Não, meu amigo. Aí, desculpa. Agora eu vou te pontuar aqui, fazer um contraponto a esse... que eu vi você mencionando que acha que o pessoal de supermercado não é de atividade de risco. Mas aí é meio controvertido, né? Porque assim, por exemplo, farmácia. Não vamos entrar em supermercado, vamos em farmácia. Farmácia não é o mesmo nível dos médicos. Aliás, a OSHA, aquela entidade norte-americana que trata da saúde e segurança, ela publicou um documento muito legal, que ela coloca de risco elevadíssimo, médicos, enfermeiros, risco elevado, né? O pessoal que entra para fazer limpeza, o motorista da ambulância, o coveiro. Aonde que está isso, Ney? Na OSHA, na Occupational Safety and Health americana. Tá? O interessante. O órgão público americano. É como se fosse o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho americano. Se você puder até pôr lá nas tuas redes sociais, porque eu acho que essa informação aí poucas pessoas sabem, e é muito interessante, que bem ou mal é um critério objetivo. Claro que o juiz não se vincula a isso, mas é um parâmetro objetivo, pelo menos para você saber. Né? E a Convenção 55 da OIT, da Alegrave, diz que na aferição desses riscos, você tem que levar em conta o atual estado da técnica. E essa publicação da OSHA agora, de abril,
é o que nós temos de mais atual na técnica de aferição de risco já em cenário pandêmico. Então, lá ele diz que o coveiro, o motorista que conduz a ambulância, todos são de risco alto. Então eu vou te desafiar agora, meu querido Ney, eu vou te desafiar. Eu quero que você, eu sei que você deve estar cansado dessas lives, amanhã você descansa, e depois da manhã você vai gravar um vídeo, um vídeo de 1 minuto, e colocar nas tuas redes sociais, lá no feed, até 1 minuto você pode pôr no feed, e colocar exatamente isso, porque essa informação que você traz é muito importante. Esses critérios para você saber quando que é um elevado risco, quando que... E não só para nós, operadores do direito, mas para a comunidade. Faça essa contribuição pública. Importante. Vamos imaginar uma farmácia. Para uma farmácia, afluem milhares de pessoas nesse momento, atrás de remédio. Veja que nós temos essa enfermidade, uma característica muito, muito perigosa, que é o doente, me fugiu a palavra agora, o assintomático. Então você tem muitas pessoas que não estão tossindo, não estão sentindo nada. Mas e às vezes estão com vírus incubado. Eles estão nas farmácias, vão comprar remédio para o parente, enfim. Eu acho que farmácia neste momento, sim, uma atividade de risco, e para mim o risco é objetivo. Eu também acho. Supermercado. Nesse momento, eu acho. O supermercado já é um pouco menos, mas na farmácia, presume-se que quem vai na farmácia ou está infectado ou está convivendo com o pai, o marido, que está com desconfiança de infecção. Né? O supermercado não necessariamente, ele foi lá para comprar o pão, o leite, né? Então, por isso que eu acho interessante esse tema que você traz dos níveis, né? Então, desde o médico, a pessoa que limpa o hospital, a farmácia, o supermercado, né? Até nós que estamos aqui no teletrabalho. Trabalha remoto. Eu tenho a impressão que, se eu não me engano, Dalegrave, a OSHA, ela enquadrou em nível médio profissionais que atendem ao público até 2 metros e que não são da área de saúde. Isso englobaria no mesmo nível de risco atendentes de farmácia, atendentes de supermercado e atendentes de aeroporto, por exemplo. Entendeu? Então, essa publicação vai suscitar polêmicas porque esse nível médio é suficiente para dizer que é de risco implicado inerente para fins do 927, parágrafo único do Código Civil. Está entendendo? É bem complexo isso, não é simples, né? Então, assim, eu acho que o Supremo ele misturou as bolas, assim, misturou os temas. Eu acho que não precisava, né? E criou uma insegurança jurídica agora, ou seja, é o empregador que para mim era razoável, Dalegrave, presumir o caráter não ocupacional no geral. Agora essa norma, o 29, não foi criado para nós, não foi criado para os médicos, foi criado para o cidadão comum, que não está combatendo a enfermidade. Quem está no combate à enfermidade, a presunção é contrária. A presunção é do caráter ocupacional. Mas vamos avançar um pouquinho? Vamos para outro tema? Vamos lá, que faltam 14 minutos. 14 minutos para acabar. E teletrabalho. Porque o Instagram, depois de 1 hora, ele corta, gente. Ele corta. Teletrabalho. Veja bem, Dalegrave. Eu tenho até acentuado isso. O artigo 75E da CLT fala que o empregador, quando ele faz a migração do trabalhador do regime presencial para o telepresencial, ele tem um dever fundamental de informação ostensiva, né, clara, dos riscos ambientais trabalhistas do teletrabalho. Inclusive, o empregado deve assinar um termo de compromisso, né, responsabilizando-se. Para mim, isso não isenta o empregador das responsabilidades que lhe cabem. Mas, enfim, esse não é o tópico. Mas a MP 927 não reproduziu essa norma, esse dispositivo. Então, algumas pessoas se perguntam se haveria continuidade do dever patronal de, informar ostensivamente os riscos ambientais trabalhistas do teletrabalho e, 2, exigir do empregado o termo de compromisso. Como a MP não trata disso, ficou uma dúvida. Se é uma omissão ou um silêncio eloquente? O que você acha, amigo, nesse particular? Veja, pelo veto do STF,
quando ele fala que os auditores fiscais, né, que antes eram do Ministério do Trabalho, agora do Ministério da Economia, né, que extinguiram o Ministério do Trabalho, e como faz falta, né? Então, esses auditores fiscais, a MP diz que eles têm um caráter só de orientação, e aí não de fiscalização, e aí foi um dos vetos, né? Então, o Supremo diz, ó, não pode. Então, ele já sinaliza nesse campo de que nós não podemos flexibilizar tanto essa matéria de fiscalizar higiene, segurança. Só que, por outro lado, nós estamos vivendo um momento circunstancial, agudo, bem diferente, né? Até o meu receio é que essas normas emergenciais, elas não afetem e não deformem futuramente toda a estrutura do direito do trabalho, né? Que elas sejam, assim como tem no direito civil a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, a onerosidade excessiva, revisão de conteúdo de cláusula leonina, abusiva, quer dizer, são situações especiais, assim também nós devemos encarar este feixe de normas que vieram nas MP 927, 936 principalmente. Então, o que eu estou tentando dizer? Que talvez flexibilizar um pouco o ambiente de trabalho, porque são 2, 3, no máximo 4 meses, né? Eu acho que também não vai ser o caos, né? Então, o teletrabalho, hoje ele virou uma realidade. Se as pessoas antes, elas tinham uma certa resistência, né? E tinham que negociar, hoje elas estão compulsoriamente fazendo teletrabalho, meio que ou vai para o teletrabalho, até porque a medida provisória 927, no artigo 4º, ele meio que dá a entender que o empregador pode até fazer isso unilateralmente. Então, ao contrário da época anterior à pandemia, que você tinha que negociar, fazer um aditamento no contrato, nessa circunstância é mais ou menos o seguinte, olha, salve o emprego. Então, se é possível você trabalhar em casa, então agradeça e vai trabalhar em casa, que o empregador está mandando. Porque pior é quando a tua função é incompatível com o trabalho no home office, trabalho remoto, e aí vai para um caminho pior, que ou é suspensão ou é a rescisão. Então, o teletrabalho, bem ou mal, ainda é uma circunstância dos males o menor, né? Então, aí você traz uma circunstância ainda que é mais refinada, que é assim... Mas e este ambiente de trabalho, nesta circunstância? Eu acho que nesse momento é hora de flexibilizar um pouco o olhar para esses cuidados, não permanentemente, longe disso, mas para esse momento de 2, 3 meses. Porque nós temos coisas mais importantes, que é a sobrevivência do emprego, é evitar a rescisão, é trazer um mínimo de preservação de renda. Agora, sim, que isso é prático, o que você traz é real, é porque às vezes a pessoa trabalha numa casa pequenininha, né, que não foi preparada para o teletrabalho, tá a esposa junto, 2, 3 filhos juntos, deve estar um caos aquilo ali, né? Então, isso que você traz é real, é real. E os riscos, perigos. Os riscos ambientais trabalhistas do teletrabalho... da Legrave, eles ainda são assim, muito pouco compreendidos e estudados, né? Então, por exemplo, ele vai muito além do óbvio risco ergonômico. Então, é óbvio que tem o risco ergonômico, ou seja, a estrutura, né, do trabalho, a parte da mesa, do computador, a postura, o ritmo. Então, isso aí é o que é o mais visível. Mas existem riscos do teletrabalho, que na Inglaterra, por exemplo, o estudo é muito mais aprofundado, que são os riscos psicossociais, que são exatamente esses riscos que você mencionou aí, né? Um deles foi esse, que é essa dificuldade de você fazer uma distinção clara entre o local de trabalho, né, e o local de descanso, entre casa e escritório. Então, tem pessoas que têm dificuldade de fazer essa distinção. E o teletrabalho, Ney? O teletrabalho hoje é o patinho feio da Justiça do Trabalho, porque veja, aquele artigo 62, inciso 3, que veio com a reforma trabalhista, dizendo que o teletrabalhador não tem direito às horas extras, isso, na minha opinião,
é o pior artigo da reforma trabalhista. Na minha opinião, é o pior de todos. Por quê? Porque, primeiro, há uma tendência mundial, começou no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil, de você transformar um monte de gente. Então, hoje, acho que 1/3 estão trabalhando no teletrabalho. Então, com um artiguinho ali, você já elimina a hora extra de 1/3 desses contratos. Segundo, nós temos inovações tecnológicas fantásticas. Você controla hoje até gado. Você controla hoje até o teu cachorrinho. Você põe um chip na orelha do cachorro, você sabe onde é que ele foi. Então, essa história de dizer que eu não posso controlar quem está em casa, não existe. Nós temos tecnologia para isso. Então, não justifica esse artigo 62.3. Isso é uma justificativa para explorar esses trabalhadores, né? Então, eu acho que a melhor interpretação tem que ser o artigo 62.3, à luz do artigo 62, que é desde que não seja possível fiscalizar, desde que seja atividade externa, porque ele não se justifica. E aí, o que acontece? Hoje, no teletrabalho, as pessoas não têm limite, né? Então, WhatsApp, perguntas... E qual que é esse limite? A medida provisória foi um pouco confusa também, que ela diz que quando houver um comodato de telemática, não está sujeito a controle de horário. Presumindo que se não houver esse comodato de telemática, ele está sujeito a horário. Isso aí vai gerar passivo trabalhista também, não te parece? E aí, muito bem, Delagrave, é isso mesmo. Tu sabes que lá na reforma trabalhista, o que tu pontuaste foi exatamente o que nós colocamos. A mesma racionalidade do inciso 1 do artigo 62 para o trabalhador externo, que a jurisprudência consagrou que se houver a mínima possibilidade de controle, ele vai ter direito à percepção de horas extras, a mesma coisa se aplica no teletrabalhador. Então, se existir a possibilidade de controle por meios telemáticos, por produtividade, por login, logout, relatório, eu não tenho dúvida da possibilidade de percepção de horas extras. E aí vai uma diferença, tem até a ver muito com um tema que é super vinculado à saúde do trabalhador, que é o direito à desconexão da Legrave, né? Porque as pessoas confundem. As pessoas confundem. Quando a Constituição diz no artigo 7º, 13, que a pessoa tem 8 horas de trabalho diário, 44 semanais, ali não é um simples direito a horas extras. Na verdade, é o direito à desconexão. É o direito a você ter uma pausa. É o direito a você não ter trabalho em algum momento do teu dia. Isso significa, portanto, que há uma distinção entre controle de jornada e limite de jornada. Então, alguns trabalhadores, eles são passíveis ou não de controle de jornada. Nós vamos ter possibilidade, sim, de alguém que não é possível controlar a jornada. Até a propósito, tem um voto do nosso confrade, o nosso confrade ministro Alexandre Belmonte, e ele tem um voto muito bacana, que eram as pessoas, o chefe que ficava mandando e-mail e WhatsApp para o empregado responder. Daí lá pelas tantas, ele condena lá em dano moral e diz assim: a empresa argumenta que o trabalhador, o empregado não era obrigado a responder. Daí ele pôs no post assim: mas se não era obrigado a responder, por que mandava, então? Eu achei ótimo. Então, por que enchia o empregado de mensagens? Exatamente. Ou seja, os incisos do artigo 62, o trabalhador externo, o gerentão e o teletrabalhador, eles todos têm direito a limite de jornada. Porque senão a gente ia ter que presumir que o teletrabalhador, o gerentão e o atividade externo vão poder trabalhar 24 horas por dia. E não é isso que a Constituição estabelece. Então, mesmo o trabalhador que não existe condições de controlar sua jornada, ainda assim ele vai ter direito ao limite de jornada, por causa do direito à desconexão. E aí tens razão, realmente é uma... Olha, Ney, desde o tratado... Desde o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Guerra Mundial, nós tivemos limitação de jornada para 8 horas. Agora, não é possível que no século XXI a gente tenha que ainda lembrar que tem um limite, que nem você lembrou, tem desconexão, tem um limite. As pessoas não são máquinas, né? Eu estou preocupado com o nosso horário, que daqui 3 minutos eles vão nos cortar. Então eu quero já começar a me despedir de você, meu querido. Palavra está contigo, amigo. Que pena, passou rápido. Palavra está contigo. Passou rápido, foi bacana. E eu respeito muito os teus posicionamentos.
E sempre que escrevo e toca nesse assunto da responsabilidade civil, eu sempre lembro de você e sempre cito você, inclusive também a questão da pós-modernidade, que é o assunto que nós dois gostamos de abordar. Quero mandar um abraço para o quarteto, não só para você, mas para os teus companheiros, aí, os 3 mosqueteiros, mais um, os 4 mosqueteiros. Sucesso no lançamento desse livro que vocês estão fazendo. E eu estou à disposição de vocês aí para o que precisar. Muito obrigado por essa oportunidade aí, viu, querido? Obrigado, Dalegrave. Obrigado pelo teu carinho. Para nós é uma alegria muito grande poder contar contigo, né, com a tua, com esse teu apoio que você nos deu, lendo o nosso manual prático, fazendo o prefácio, estimulando, nos animando. Para a gente foi assim maravilhoso e continua sendo, viu? A sua presença aqui, encerrando essa jornada, muito nos honra, muito nos orgulha. É uma honra para mim. No Você meio de tantas feras, eu poder encerrar isso aí. Esse ciclo fantástico. Valeu, pessoal que está nos... Valeu, pessoal que está nos assistindo lá. Está cheio de gente conhecida. Aí, ó, pulando aí. Olha lá, Matra 19, Luiz Fernando. Um abraço para todos aí, Elaine. Valeu, pessoal. E também estou lá, tô no meu canal do YouTube, estou no meu Instagram. Estamos tudo junto aí. Valeu. Obrigado, Dalegrave. Deus abençoe. Obrigado, Ney. Um abração, querido. Valeu. Pessoal, obrigado, viu, pela presença. Vocês sabem que o Manual Prático de Audiência Trabalhista está na 2ª edição. Vocês podem encontrá-lo no Amazon. Tá? Ele está à venda ainda. Na editora estão dizendo aí que teria encerrado, mas ele tem ainda à disposição na Amazon e outros portais de venda. Obrigado, viu, Maurício? Veiga aí, está lá de Portugal, Kleberson. Obrigado, muita gente aqui, os amigos do Quarteto Trabalhista. Continue nos seguindo, siga nossas redes sociais. Né? Trabalho notável lá dos amigos Antônio Berto e Fabiano, Platão Teixeira, o meu Ney Maranhão, com Y também, em privado, e o próprio Quarteto Trabalhista também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa maratona. Realmente foi demais. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo no coração. Trago um abraço de todo o quarteto. Muito agradecido pela companhia. Realmente a gente fica muito lisonjeado de ter o carinho, né, a leitura que vocês fazem de tudo que a gente escreve, as mensagens em redes sociais, em privado, em público. Isso tudo a gente lê, nem sempre responde tudo, mas guarda com muito carinho, tá? Ficará tudo gravado. Nilson ficará gravado. Eu vou gravar essa live aqui também, como as demais, exceto da ministra Peduzzi, que vai nos oportunizar uma outra entrevista, tá bom? Beijo no coração, bom descanso. Vamos nos cuidar, vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus que isso passe rápido e que a gente possa retornar às nossas atividades, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe.